Olá, estamos aqui de volta para falar agora de dicas que pode aproveitar já hoje para melhorar o foco. Mas voltando aqui a este ciclo virtuoso de foco, vimos que o foco é, acima de tudo, atenção, aquilo que damos atenção e aquilo que não damos atenção, que existem imensos obstáculos para nos tirar o foco, para impedir a nossa atenção, mas que com a ação nós podemos melhorar em muito a nossa vida. Vimos algumas dicas de longo prazo, hábitos, proteção da mente, proteção do corpo, proteção do nosso tempo, que no longo prazo nos podem gradualmente dar cada vez mais foco, mas vamos a ver agora 7 dicas para melhorar o foco já hoje. Primeira dica, desligar as notificações. Tivemos a falar muito sobre isto, mas porquê deixar que os outros nos distraiam? Porquê deixar que os outros tenham a capacidade de nos atrapalhar o nosso momento de concentração? Hoje em dia, ainda por cima, é muito fácil, por exemplo, quando nos vamos concentrar, quando nos vamos focar, desligar e pôr o telefone em Do Not Disturb. Porquê que vamos deixar as notificações para nos distrair quando estamos a fazer alguma coisa? Por isso, eu hoje em dia desligo as notificações em função dos momentos em que eu quero estar concentrado. Se eu quero estar concentrado no trabalho, desligo as notificações todas no meu PC. Se eu quero estar concentrado a ler, desligo as notificações no telefone. Portanto, voltamos àquele ponto do eu escolho porque eu controlo o que é que me vai distrair. Desligar as notificações talvez seja o fator número 1 para reduzirmos o nosso cansaço cerebral. Segunda dica, gerir melhor o e-mail. É muito diferente ao longo do dia estarmos a ver o e-mail constantemente e até termos uma notificação. Se forem como eu e recebem 100 ou 150 e-mails por dia, são 100 ou 50 vezes que o nosso cérebro se distrai, que o nosso cérebro gasta energia só para continuar. Portanto, uma dica boa é definir horários em que eu vou consultar o e-mail. A maior parte dos e-mails, na verdade, não são urgentes em termos de minutos. Podem ser urgentes em termos de no próprio dia, mas em minutos não são. Portanto, eu posso perfeitamente programar em mim próprio que só vejo os e-mails de hora em hora ou de 2 em 2 horas. É muito, muito diferente. Muito diferente o impacto no cérebro que isto tem. A forma como eu giro o e-mail é este conceito Inbox Zero. Pode procurar na net, existe imensas dicas de como usar esta metodologia de Inbox Zero, que não é mais do que, de cada vez que eu vou tratar dos e-mails, trato em bloco, ou seja, guardo uma certa quantidade de e-mails para tratar, trato-os todos de uma vez, portanto só gastei essa energia dessa vez, em vez de estar a tirar-me constantemente a atenção. Processo os e-mails, ou seja, vejo os e-mails todos que eu tenho por ler, marco aqueles que eu tenho que tratar a seguir ou ler melhor, ou marco como lido tudo o resto. E desta forma, o que é que acontece? Estou sempre mais ou menos descansado, que tenho o mail sob controle, que me impede de ter a tentação de ir constantemente ao e-mail ver se está tudo bem. Portanto, esta técnica do Inbox Zero foi uma técnica que descobri há alguns anos atrás, que me ajuda imenso a gerir muito bem o e-mail, a não ter no e-mail um problema de consciência e de não me atrapalhar. Acima de tudo, não me atrapalhar o dia-a-dia. Houve um estudo que indicou que uma pessoa, um knowledge worker habitual, pode chegar a gastar 24% do seu tempo de trabalho a gerir o e-mail. Não é a responder aos e-mails, é a gerir os e-mails. Porquê? Porque está sempre distraído, quando vem um e-mail para o que estava a fazer e depois para voltar é uma trabalheira, como eu já falei um pouco neste curso. Portanto, gerir bem o e-mail é realmente um fator de sucesso hoje em dia.
um fator de sucesso para qualquer pessoa que trabalha com e-mail. E se for daqueles que recebe 100 e tal e-mails, pode ser uma pequena dica que tem um grande impacto. Vimos na primeira parte deste curso o princípio de Pareto, que 20% do esforço traz 80% dos resultados, o que significa que às vezes um pequeno esforço vai trazer grandes resultados. E nós gerimos melhor o e-mail, é de certeza um desses esforços que traz incríveis resultados. Terceira dica, desligar as redes sociais. Ou, acima de tudo, desligar as redes sociais atrapalharem a minha vida. Nós, cada vez mais, graças àquele problema da injeção de dopamina, cada vez que vem uma notificação / opinião de uma rede social sobre mim, faz-me depender. A única forma de cortar este vício é realmente parar. Parar, desligar as notificações e tratar um pouco da mesma forma que podíamos tratar o e-mail. Tratar em bloco. Eu, pessoalmente, adoro algumas redes sociais. Gosto imenso do LinkedIn, gosto imenso do Instagram, estou a gostar imenso do TikTok, mas não tenho nenhuma com notificação. Não dou o direito a nenhuma delas de me atrapalhar. Então o que eu faço é, em determinados momentos em que sou eu que controlo, ok, vou ver o Instagram, vou ver o LinkedIn, vou me entreter e distrair com o TikTok, mas fui eu que controlei, fui eu que geri isso. Isso permite-me estar focado quando eu tenho que estar focado e entreter-me quando eu quero me entreter. Sou eu que controlo. Portanto, esta é uma ótima dica. Uma área importante foi um estudo que foi feito. Cada pessoa tem o seu ciclo de capacidade de concentração. Há pessoas que têm uma capacidade incrível de concentração logo de manhãzinha e à hora do almoço reduz e depois recupera à tarde. Há pessoas mais notívagas que é à tarde ou à noite que têm uma capacidade incrível de concentração. O que é importante nós estudarmos sobre cada um, é qual é que é os momentos da minha capacidade de concentração. Eu, por exemplo, o meu auge de capacidade de concentração é das 8 da manhã às 10 da manhã. Nesse momento é a altura em que eu consigo pensar melhor, a altura em que eu consigo resistir mais a distrair-me. É uma excelente altura para eu estar concentrado. Então o que eu fiz foi, percebi este ciclo e adaptei a minha vida a este ciclo. Por exemplo, nunca marco reuniões entre as 8 e as 10 da manhã. Prefiro fazer reuniões em momentos em que a minha capacidade de concentração já não é importante estar no mais alto nível, porque, por exemplo, estudar a reunião é que eu tenho que estar realmente no mais alto nível, então guardo esse estudo para das 8 às 10 da manhã. Há uma história muito gira à volta disto, dos ciclos e da nossa capacidade de aprendizagem conforme a hora do dia. Há um jogador de golfe muito famoso que estudou com um neurocientista a que horas é que treinar entrava melhor no seu cérebro. E ele descobriu, com este neurocientista, que havia um horário de treino, que era a meio da tarde até ao fim da tarde, que era o melhor horário de treino para ele. E que, por outro lado, treinar de manhã quase não entrava nada no cérebro. O golfe é um desporto de equilíbrio, de relação de peso, e que, quanto mais nós treinarmos, melhor vamos ficando nisso. O cérebro tem que receber os movimentos mecânicos de uma forma boa, porque senão não fica e cada vez que eu vou dar uma tacada pode acontecer qualquer coisa. Os melhores jogadores conseguem dar as tacadas constantemente bem. Este jogador descobriu que, de facto, o próprio treino é bom a uma hora do dia e não é tão bom a outra hora do dia, que é o que este esquema aqui nos mostra. Portanto, na verdade, o que é que nós temos que fazer? Temos que perceber o nosso ciclo, marcar os momentos e tentar gerir a nossa agenda o melhor possível para marcar, quando eu preciso me concentrar, nos timings em que eu sou melhor a concentrar e marcar as coisas que não é para concentrar noutros timings.
seja, marcar atividades de não foco em alturas que o meu cérebro não tem tanta capacidade de ter foco e marcar o que realmente exige concentração, aquele trabalho, aquela tarefa que exige concentração para os momentos em que eu sei que o meu cérebro está muito melhor. Isto é uma ótima dica. Vamos para a sexta dica. A sexta dica é do not disturb. Muitas vezes o que acontece é que nós somos interrompidos por outras pessoas. Portanto, nós temos que conseguir, de uma forma muito simples, que as pessoas à nossa volta não nos interrompam. Porque, lembram-se aquilo que eu disse, quando nós somos interrompidos, demoramos imensos minutos a voltar ao mesmo nível ao que estávamos a fazer. Portanto, é melhor estar 10 minutos sem ser interrompido do que ser interrompido ao fim de 5 minutos e depois demora, sei lá quanto tempo a voltar e vou gastar 20 minutos a fazer a mesma tarefa de 10. Só porque fui interrompido. Portanto, boas dicas, usar sinais. Há pessoas que, se tiverem de fones, mesmo que em silêncio, estão a pedir para não serem interrompidos. Podemos pedir antecipadamente às pessoas à nossa volta, aos colegas ou à família, e dizer: agora vou estar meia hora concentrado, não me interrompam. Portanto, podemos fazer este tipo de práticas para evitar que um acontecimento externo impeça a nossa capacidade de concentração, porque às vezes basta a mínima interrupção para estragar tudo. Claro que não é possível estarmos o dia inteiro sem ser interrompidos, nem isso faz sentido. Portanto, temos que escolher bem, ok, agora quero me concentrar, o que é que eu vou fazer? Desligo notificações, peço para não me interromperem, estas dicas. Outra dica é pedir silêncio. Pedir silêncio às pessoas que estão à nossa volta. O silêncio é absolutamente imprescindível. Lembram-se que a nossa amígdala está sempre atenta e usa todos os sentidos. E o sentido auditivo é muito importante. Portanto, como é que nós conseguimos o silêncio? Ou pedimos, ou usamos headphones. Hoje em dia temos tecnologia que nos ajuda imenso a isto. Tecnologia com noise cancelling, que corta a maior parte do ruído à nossa volta e que nos permite levar para um nível de concentração muito alto. Se o som é algo que o distrai, pense bem nisto. Pense bem no que é que pode fazer para reduzir o som que o distrai. Há pessoas como eu que para nos concentrarmos precisamos de som, precisamos de música. Foi estudado que há determinado tipo de música que nos distrai, mas também há determinado tipo de música que nos permite ficar mais concentrados. Hoje em dia, no Spotify, por exemplo, temos listas de músicas só para foco. Músicas preparadas e pensadas para pôr o nosso cérebro numa frequência que nós conseguimos nos concentrar bastante, ou bastante mais. Portanto, não deixe de aproveitar estas dicas para ou ter o som que interessa, ou usar a tecnologia para ajudar, ou então pedir às pessoas à volta silêncio. Outra dica é dizer que não. Já falámos um pouco sobre isto durante este curso. Dizer que não é absolutamente importante para nos conseguirmos concentrar. Acima de tudo, porque se não dissermos que não, vamos ter muita coisa para fazer. E quando temos muito para fazer, é muito difícil concentrar-nos. Estamos sempre com o peso da consciência que estamos atrasados, procrastinamos o que não queremos, mas, de facto, dizer que não é difícil. É mesmo difícil dizer que não. Nós queremos sempre a aceitação social, queremos a conformidade com o grupo e sentimos que se dissermos que não, que vamos ser afastados, que não vamos ser bem aceitos. A verdade é que muitas vezes um sim vago é incrivelmente pior para ser aceite do que um não com graciosidade. Eu sei que é desconfortável dizer que não, é desconfortável dizer que não ao chefe, é desconfortável dizer que não aos amigos, mas se dissermos com graciosidade, se dissermos com, por exemplo, este conceito de troca de prioridades, do género, ok, queres que eu faça isso,
mas então o que é que eu devo retirar daqui? O que é que eu devo deixar de fazer? Se for com esta boa intenção, muitas vezes dizer que não resulta e resulta muito bem. Não estou a dizer que não porque não, isso não resulta. Os pais usam isto muito com as crianças e só que as crianças é que usam e mesmo assim elas não gostam. Mas dizer um não com graciosidade pode ser muito interessante, até para manter uma boa relação com as pessoas que estão à volta, mas acima de tudo, para nos conseguirmos focar. Vimos uma série de dicas de coisas que podemos aplicar hoje e só com estes bocadinhos de mudanças na nossa vida já podemos ter um bocadinho mais de foco. E como nós vimos, um bocadinho mais de foco já pode ter resultados incríveis. Se eu desligar as notificações, vou ter mais foco. Se eu souber gerir os meus e-mails, controlar as minhas redes sociais, pedir para não me interromperem, pedir silêncio à minha volta, saber dizer que não, tudo isto são pequenas coisas que podemos aplicar já hoje e que nos vão dar incrivelmente mais foco. Portanto, tivemos a ver este ciclo todo, este ciclo de o foco que traz a atenção. A atenção é muito atacada por uma série de obstáculos, mas com estratégias de longo prazo ou com dicas de curto prazo, podemos ir muito mais longe, podemos caminhar para a excelência. Mas o que é isto da excelência? Já a seguir vamos falar um pouco então do que, conseguindo ultrapassar estes obstáculos e tendo mais foco, vamos todos conseguir.